Fala pessoal, acompanha o Portal Aeroflap e hoje nós estamos aqui no Panam Experience, que vocês já conferiram um pouco antes essa aeronave da Panam, que ela foi restaurada. Foi aquele PROAF lá da Avianca, que infelizmente pousou seu trem de pouso dianteiro em Brasília em 2014 e sofreu esse incidente que o comandante Verlai, que todos conhecem pela sua habilidade na pilotagem, conseguiu que todos saíssem da aeronave sem nenhum ferimento e sem demais problemas. E todos os passageiros estavam 1h30 depois embarcando em outros voos da Avianca. Mas hoje eu não vou ficar com esse vídeo porque vocês já conferiram, clicando no card aqui acima com o nosso editor Gabriel Melo, que gravou isso. Hoje eu vou falar da história desse avião que ele é muito bom, mas surgiu no tempo errado. Este é o Fokker 100. A história do Fokker 100, pessoal, começou em 1983, quando o projeto foi anunciado. Até então ele seria um avião regional, assim como a Fokker já apostava seu mercado nessa área com o F-27, que a gente já conhece desde a década de 60. Ela continuaria apostando nessa área, porém com um projeto muito mais atualizado, com novos motores turbofan silenciosos e também investindo na parte de Glass Cockpit, aproximações ILS Cat 3, já com as tecnologias mais modernas existentes. Porém, o que deveria ser um projeto de sucesso e com alta economia de combustível, infelizmente não aconteceu isso, porque poucas encomendas foram realizadas nos primeiros anos de vida do projeto, mas o primeiro voo do Fokker 100 foi realizado em 1986, com sua primeira entrega sendo realizada poucos meses depois, provando até então que a Fokker conseguiu desenvolver rapidamente uma atualização com base no Fokker 27, e nós temos o Fokker 100, que é uma versão expandida desse avião a jato e com novas atualizações. Interessante notar aqui é que nós temos alguns conceitos diferentes, vamos dizer assim, baseado muito naquela teoria do DC-9, que era da Douglas, e também que surgiu depois da série MD-80. Nós temos motores turbofan montados na traseira do avião e uma asa totalmente lisa. Por que tem esse conceito? Porque os motores na traseira do avião, apesar da gente ter um sério problema aí de reforço traseiro e de acrescentar peso na aeronave, esses motores deixavam a asa totalmente limpa. Então vocês podem observar que o Fokker 100, ele não tem, por exemplo, os slots e os slats, ou slats, né, na frente da asa, assim como a gente conhece de outros aviões, como o Boeing 737 e o A320. Por quê? Uma asa lisa, como a asa dos modelos DC-9 e MD-80, também elas são asas mais eficientes, porque a fabricante não precisa criar uma asa específica para receber um motor, então ela pode trabalhar somente na parte aerodinâmica da coisa. E com base nisso, pessoal, nós temos um avião altamente eficiente em consumo de combustível, porque é uma asa tratada para ser aerodinamicamente perfeita, né? Ser uma asa que você consegue, por exemplo, a partir do aeroporto de Brasília, onde estou gravando hoje, decolar sem flaps em algumas situações específicas. Por exemplo, quando a temperatura não está tão alta ou quando a carga dentro do avião não está tão pesada assim, o comandante consegue decolar sem flaps, coisa que no A320, por exemplo, a gente estava conversando ontem com o Verlai, é quase impossível fazer isso, porque a asa e a aerodinâmica do avião é totalmente refinada para ser um avião econômico e um avião rentável para o mercado regional. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu com o projeto. A gente vai contar um pouco agora para vocês dos primeiros anos do Fokker na aviação. Como eu falei anteriormente, o Fokker 100 surgiu em 1986. Desde então, a Fokker tentava vender o avião. Em 91 ela já tinha entregue 70 aviões e tinha encomenda para quase 280 aviões, que essas encomendas seriam praticamente até o final do projeto, quando a Fokker faliu em 1996. Aqui no Brasil nós conhecemos mais esse avião pela sua atuação na TAM, começando as suas operações ali no início da década de 90, e foi a principal malha da TAM durante muito tempo. E sim, o Fokker 100 ele criou um pouco de má fama no país por problemas de manutenção, também a questão da, teoricamente, falta de confiabilidade no avião, que na verdade era tudo teoria da conspiração, que era um avião perfeito, era um avião muito econômico, como ele provou, e até hoje ele voa em muitas operadoras no mundo, de forma econômica e de forma segura, sem demais acidentes. A TAM Brasil recebeu aproximadamente 40 aviões para sua frota, todos entregues aí já no final da vida do Fokker 100 e da própria Fokker, e gastou tanto para desenvolver o seu novo avião na década de 80 que infelizmente entrou em falência na década de 90. Como eu citei para vocês antes, até 2006, 2007, o Fokker 100 foi a principal aeronave. No início da década de 2000, ele começar a ser mesclado com a série A320, A319, fabricada pela Airbus, e aos poucos a TAM
e aposentando até 2006, 2007 seus aviões Fokker 100. Mas a vida desse avião não acabou então no Brasil. Outras duas operadoras conseguiram dar uma sobrevida a essa aeronave nos anos seguintes. Uma coisa que eu não falei para vocês antes nesse vídeo, mas a Swiss Air foi uma das empresas estreantes desse avião no mercado, juntamente com outras operadoras, como a American Airlines, que recebeu a maior parte dos seus aviões entre 90 e 93, e decidiu precocemente, alegando altos custos de manutenção devido à falência da Fokker em 96, aposentar os seus aviões em 2002. Esses aviões ficaram estocados no deserto durante um bom tempo, mas a Avianca Brasil, que estava surgindo naquela época, decidiu dar uma sobrevida extra a esses aviões, comprando uma bagatela, um precinho de 6 milhões, pelo que eu fiquei sabendo, de fontes extras, tá, pessoal? Não é uma informação oficial da companhia. E por um preço de 6 milhões de dólares, pessoal, a Avianca Brasil arrematou praticamente 16, 20 aviões desses e colocou esses aviões na sua frota. Além disso, nós tivemos a operação também da Mais, aqui no Brasil. Vocês não devem lembrar muito, mas também foi em meados de 2014, com aviões usados. Porém, a Mais não durou muito tempo na aviação brasileira, assim como a Avianca pegou esses aviões já de segunda mão, fabricados em 91, 92, 93, e operou esses aviões até 2014, 2015, quando esse incidente desse avião que está aqui atrás da gente deu a decisão para a diretoria da Avianca de encerrar todas as operações com seus Fokker 100 e então padronizar a frota com aviões da família A320. Naquela época, pessoal, é importante ressaltar os Embraer E-Jets, que acirraram a concorrência com a Fokker na década de 90, juntamente, antes disso mesmo, com os aviões da Bombardier, que eles estavam sendo expandidos cada dia mais, eles pressionaram a Fokker no mercado de aviação regional. Esses mesmos E-Jets que eles estavam forçando a barra com a Fokker, eles também fizeram o Fokker 100 perder um pouco de popularidade. Nos últimos anos, na aviação, a gente viu várias companhias, inclusive a Qantas, lá na Austrália, aposentar os seus Fokker 100 em virtude de operação dos E-Jets, que eles praticamente consomem a mesma quantidade de combustível do Fokker 100, transporta basicamente a mesma quantidade de passageiros, eu estou falando isso da geração 1, e a manutenção é mais barata, porque a manutenção da Fokker é bem complicada, até mesmo pela falência da empresa. Em 1996, a manutenção dos aviões da Embraer tem peças novas, você não conta só com peças usadas e é muito mais barato de realizar. O projeto do Fokker 100 teve algumas propostas de restaurações posteriores, com motores atualizados. Porém, esse projeto, pessoal, não foi para frente. Um desses projetos queria colocar um motor Pratt & Whitney nesse avião e ele seria até 50% mais eficiente, com winglets nas pontas das asas, que o Fokker 100 não tinha. Também outras melhorias aerodinâmicas para esse projeto, que já era muito bom para a época, mas eles propuseram ter uma economia de 50%, que eu duvido um pouco que eles iam chegar a esse patamar, porque nem a Embraer com os E-Jets renovando 70% do avião eles conseguiram, eles não iam conseguir no velho Fokker 100 com a fuselagem de alumínio. Eu acho que eles iam ficar entre 20% a 25%, no caso de uma versão atualizada. Mas o que eu queria ressaltar mesmo para vocês é que eu acho incrível. Eu conversei com vários mecânicos da Avianca nesses anos de aviação, com pilotos que pilotaram o Fokker 100 e eles disseram: é um avião super dócil, muito fácil de pilotar, é um avião com a tecnologia para 1983 muito atual, de Glass Cockpit, de piloto automático, de procedimentos automatizados no cockpit, como o ILS Cat 3, por exemplo, que é realizado praticamente de forma automática pelo avião na hora do pouso, e outras coisas mais para um avião de 1983, naquela época, antes mesmo de surgir. O A320 é um avião muito moderno e que, vamos dizer assim, inovou a aviação regional naquela época. Eu tenho essa admiração, apesar da má fama do Fokker 100 no Brasil e tudo que aconteceu com ele aqui, a gente sabe que também foi um pouco de azar da operadora, mas ele tem essa fama também de inovar a aviação regional e dar as novas direções para as aeronaves seguintes, como a gente teve a série CRJ da Bombardier, a série ATR da própria TR, também tivemos o ERJ da Embraer com a série 135, 140, 145 e em 99 a Embraer lançou os E-Jets no mercado com uma aviônica muito mais atualizada e que esse avião, por exemplo, já trazia em 1983, mais de 10 anos antes. É isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva aqui no canal e até mais para vocês. Como eu falei, confira o vídeo do Gabriel Melo, ele apresentou esse avião aqui, o interior, como ele foi restaurado e tudo que ocorreu certinho.